E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui ele complementa a dedução do exercício 6/150 lá do Merian, daquele pêndulo com duas barras, com uma implementação das equações que nós obtivemos em MATLAB. Tá? Então eu vou dar uma passada aqui no código e entender qual que é a estrutura desse programa e vamos ver como é que esse sistema se comporta na prática. Tá? Então é o seguinte, deixa eu só apagar um pedaço aqui que eu vou falar depois. Como é que está esse sistema aqui, tá? Então, a gente tem uma equação do movimento, que é a equação do movimento que foi deduzida no vídeo anterior, né? Deixei aqui uma parte em que eu declaro os parâmetros, que são os parâmetros que o exercício estabelece lá. E aí a gente tem aqui a implementação da equação diferencial, tá? Então, essa equação diferencial é uma equação de segunda ordem, ela tem que ser convertida para a primeira ordem para que nós possamos usar os solvers do MATLAB, né? Então, tem uma pequena modificação aqui em como ela é feita. Nós estabelecemos aqui uma constante que é relacionada com a inércia e com o comprimento do corpo, né? Então, m mais mzinho, mzão mais mzinho vezes L dividido por 2i, que é o inverso do fator que multiplica as acelerações. E aí a gente tem a implementação aqui da função diferencial, né? Então, da equação diferencial. Essa equação ela tem duas linhas, né? Duas entradas. Então, a primeira entrada aqui, o y2, ele é a velocidade angular. E a solução mesmo, ela é essa equação aqui, tá? Como nós vimos lá anteriormente, quando o sistema está em regime permanente, quando o θ 2 pontos é igual a zero, o que sobra é que esse termo aqui dentro tem que ser igual a zero, e é por isso que dá tangente de alfa, ou tangente de θ, desculpem, é igual a aceleração imposta dividida pela gravidade, tá? Então é isso que a gente espera obter quando tiver regime permanente. Temos aqui a definição do tempo, que nem precisa ser 10 segundos, né? A gente consegue ver já o comportamento com menos que isso, mas coloquei 10 segundos e vamos colocar uma condição inicial de zero, né? Então, tudo iniciando do repouso e com ângulo zero também. Então, solucionamos aqui a equação diferencial e aí tem umas gráficos de ângulo, de θ, e tem o gráfico de velocidade angular para a gente dar uma olhada, tá bom? Então, eu vou simular esse sistema partindo do zero. O que a gente espera é que aconteça o seguinte, né? Você tem o pêndulo, a gente tem o pêndulo com as duas barrinhas, né? E na hora que a gente faz ele começar a mexer, as barrinhas vão começar a oscilar e parar não, mas elas vão oscilar ao redor de uma posição estabelecida, tá? Que é o θ de regime permanente. Como a gente não tem amortecimento nesse sistema, não tem um termo da equação diferencial que depende da velocidade, só tem um termo que depende da posição, a gente vai ter uma oscilação mantida, né? Ela vai ser um sistema oscilatório, não vai parar, tá bom? Então a gente vai ver isso no resultado aqui. Então eu vou simular. E o que a gente vê é que realmente, né, a gente tem uma oscilação constante, né? Ela não, é constante no sentido de que ela não para, é uma oscilação que não para, ao redor de um certo ponto de equilíbrio aqui, que vocês podem ver que é ali, ó, aproximadamente menos 0, alguma coisa, tá? Esse resultado aqui está em radiano, né? Então vamos dar uma olhada como é que esse cara ficaria em graus aqui, ó. Vou converter esse cara para graus aqui. Então vou fazer vezes 180 e dividir por π. Então, olha, por volta entre 6 e 7 graus, né? 6 e 8 graus, né? A gente tinha calculado mais ou menos 7, né? É onde ele vai ficar rodando ao redor. Eu vou diminuir também o tempo de simulação para ficar um pouco mais fácil da gente ver o que está acontecendo aqui. Deixar em 5 segundos apenas. Então a gente vê, ó, essa oscilação desse pêndulo aí ao redor desse ponto de equilíbrio. Vou diminuir mais um pouquinho daqui, ó. Vou pegar poucos períodos, tá bom? Bom, agora o que acontece? A gente pode avaliar o que acontece, o que vai acontecer em regime permanente, adicionando um termo de amortecimento, porque aí as oscilações elas vão tender a diminuir e eu vou ficar com um valor estável no final, né? A gente vai parar com a oscilação e vai ficar apenas o pêndulo levemente inclinado por causa da aceleração do bloco verde, né, do bloco de cima. Para fazer isso, eu vou adicionar aqui um termo de dissipação, né? Então, eu vou colocar menos alguma coisa vezes a velocidade. Eu já fiz esse exercício umas vezes, então, essa simulação eu já fiz umas vezes para testar. Eu sei que vai dar, assim, 8 vezes
a velocidade, deve dar um amortecimento legal já, tá? Então a gente vê que, ó, realmente amorteceu o sistema, né? Ele vai tender para uma constante. E se a gente colocar aqui o tooltip, né? Eu vejo que a constante está ali, ó, menos 6,97 graus, que foi cravado que a gente calculou lá no exercício na mão, né? Tá? Então é nesse ângulo mais ou menos que vai se manter o sistema, tá bom? Outra coisa outro jeito da gente ver esse sistema, se ele tende para esse valor mesmo, é tirar o amortecimento. Então eu vou deixar novamente ele oscilatório para vocês verem aqui, ó, tá oscilando. Mas agora eu vou dar uma condição inicial em que ele já começa praticamente no ângulo final, tá? Então dá menos 6,97 e agora tem que converter isso para radiano. Então vezes π dividido por 180. E aí a gente vê que ele está oscilando, né? Mas olha só a faixa de oscilação dele, é de 6,97 para 6,978, né? Que eu estou bem próximo já do valor final dele. Vou colocar 6,974 aqui, colocar mais uma casa decimal. E a gente vai ver que ele, né? Aqui tem até um erro numérico junto, tá, gente? Tá vendo? Vocês vão ver que está divergindo a solução aqui. Mas está de 6,974 para 6,97394, né? Quer dizer, esse crescimento aqui, na verdade, é um crescimento que matematicamente não tem sentido. Isso aqui é um erro numérico, porque ao longo da simulação, né, ao longo das aproximações que são feitas para resolver a equação diferencial, ele vai acumulando um pouco de erro, e isso é característico da OD 45, tá? Porque ele é um solver, né, um solucionador de equações que não necessariamente corrige os erros de posição e velocidade, tá? E aí esses errinhos vão se somando com o tempo e aí dá uma pequena diferença, tá? Mas se a gente colocasse uma escala maior aqui, se eu colocar um y' aqui, ó, se eu falar para ele fazer uma escala de menos 10 graus até 0 graus, por exemplo, a gente vai ver que, né, o sistema está praticamente parado ao redor desse ângulo aqui de 6,97405 aproximadamente, né? Se a gente passar o mouse aqui vai mudando um pouquinho o valor, mas sempre vai ser muito próximo desse valor aí, tá? Então aqui foi o valor que a gente calculou mais ou menos. Então, esse sistema, como eu comentei, se a gente deixa ele partir do zero, né? Se eu colocar aqui vezes zero, começar em ângulo zero, ele vai ficar oscilando ao redor desses 7 graus, mais ou menos. Se eu já começar ele no ângulo correto, no ângulo final dele, ele vai se manter angulado, né? Ele vai ficar angulado com esse ângulo mais ou menos, né? Muito proximamente constante ao longo do tempo todo, tá bom? Então essa aqui é a solução numérica daquele exercício para a gente dar uma olhada como é que funciona. Tá legal?